Olá, meus irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu quero trazer uma palavrinha sobre o chamado de Deus na sua vida, em nossas vidas. Mas antes, deixa um joinha, se inscreva no canal, para que outras pessoas também possam estar vendo esse vídeo. E com certeza, você vai estar me ajudando a pregar o Evangelho e assim Deus nos abençoará grandemente. Quando Deus nos chama, não se trata de um chamado qualquer. Deus tem um plano específico para cada um de nós. Porém, ninguém, além de nós mesmos, somos os únicos a descobrir. Sendo assim, a interpretação do chamado de Deus não tem outro caminho, além de nossos contatos com a sua natureza, através de um relacionamento sincero com Deus. Se estivermos firmes nesse relacionamento com Deus, então conseguiremos compreender o chamado de Deus em nossas vidas e passamos a trabalhar na obra voluntariamente, por amor a Deus. Mas se não temos um relacionamento sincero com Deus, como nós poderemos fazer a obra de Deus e conhecer o chamado que Deus tem em nossas vidas? Isso muitos desejam saber, para o que Deus os chama, qual o propósito para o qual foram criados. No entanto, não constrói um relacionamento sincero com Deus. Não tem uma vida de oração, nem leitura da palavra de Deus, nem mesmo deseja servir na igreja, com os irmãos. E o resultado disso, uma vida com pouco fruto, poucas boas obras para o reino de Deus, e um coração cheio de valores do mundo. Aquele que tem o chamado de Deus em sua vida, ele se esforça para servir a Deus e derrama o seu coração em devoção a Ele. Porque nós, quando temos o chamado de Deus, nós tentamos de todas as maneiras se esforçar para fazer a vontade de Deus e a obra que Deus confiou em nossas mãos. Se você ainda não vive o seu chamado, sente o seu relacionamento com Deus é insuficiente, esse é o momento certo para você mudar e refletir no chamado que Deus tem para você e procurar fazer a vontade de Deus, para que na tua vida tudo possa dar certo. Nós vemos duas visões defendidas na atualidade. A primeira é de que os apóstolos verdadeiros apenas foram aquele comissionado pelo próprio Cristo, isto é, os 11 discípulos e Paulo. No sentido mais amplo, podemos definir os apóstolos como mensageiros, os quais primeiros anunciou a mensagem a um determinado povo. Vemos muitos líderes de igreja intitulando apóstolo. Isso se deve por muitas vezes serem pessoas que fundaram determinadas denominações e iniciaram o seu ministério dessa forma. O sentido não é necessariamente o mesmo dos apóstolos da igreja primitiva, mas essa questão divide muitas opiniões. O chamado de profeta também divide opiniões em cada denominação. A característica principal do profeta sempre foi anunciar
a palavra de Deus, o Evangelho, e ser usado como a boca de Deus no meio dos homens. No Antigo Testamento, o Espírito Santo ainda não era disponível a todos. Então Deus utilizava o homem especificamente para anunciar a salvação em Cristo Jesus. Sabemos que a profecia toda se cumpriu no Filho. Muitos cristãos hoje acreditam que não existe mais profeta atualmente. A palavra já foi escrita e não há mais nada a se acrescentar. E ela, por outro lado, existe os que acreditam que Deus continua utilizando pessoas específicas para profetizar e anunciar verdadeiramente a palavra de Deus, que ainda estão oculta. Isto é para o consolo e o conforto dos cristãos em sua caminhada. É extremamente importante lembrar que prever o futuro ou coisas como horóscopos são abominações para Deus, segundo a Bíblia. Em Efésios 1:14 diz assim: porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filho por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para louvor da sua glória, graça a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com a riqueza da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Passados os dois chamados mais polêmicos no tempo atual, vemos aquele que são aceitos por toda a igreja. Hoje em dia, os evangelistas são aqueles que foram chamados para anunciar a salvação através de Jesus Cristo. Basicamente, são aqueles que trazem o primeiro contato a um perdido. Com a fé, a evangelização não é apenas você perguntar sobre alguém querer aceitar Jesus ou não, mas sim na anunciação da redenção através do Filho de Deus e do apelo ao arrependimento. Um evangelista ensina a base do Evangelho ao perdido, para que esse creia e seja salvo. Às vezes essa tarefa demanda tempo e dedicação e não é fácil, como às vezes nós pensamos ser. Claro que sabemos que quem convence do pecado e efetua toda a obra é o Espírito Santo de Deus, para o exercer do chamado da forma correta. É importante para que o corpo cresça de maneira ordenada. A Bíblia possui uma ferramenta com aulas sobre a fé cristã para auxiliar as pessoas que se encaixam nesse ministério. Você pode encontrar o SAL no menu principal gratuitamente e usá-lo para evangelizar qualquer pessoa. Ao contrário do que muitos pensam, pastores não são somente aqueles que estão em cima do púlpito, mas são aqueles que estão disponíveis para auxiliar todo o resto do corpo.
a crescer espiritualmente, seja consolado ou oferece incentivo com base na palavra de Deus e instruindo a igreja no caminho que deve andar. Para que haja um amadurecimento da fé de todos os cristãos, a palavra mestre é um complemento que significa professor ou aquele que ensina de fato. Todos os chamados são sobre ensinar alguém a caminhar com Cristo. Os pastores, porém, muitas vezes são os que possuem paciência e cuidado para persistir no ensino da fé como bons professores. É importante lembrar que antes de entender para o que você foi chamado, é crucial que você cresça, amadureça e seja cuidado por alguém que está exercendo o ministério, não se esquecendo de que o amor é um aperfeiçoamento da fé em Jesus. É a parte essencial para que todo o corpo de Cristo se desenvolva. Agora nós temos na Bíblia o maior pregador da palavra de Deus, o apóstolo Paulo, e sem dúvida alguma, o maior evangelista, o maior teólogo, o maior missionário, o maior plantador de igreja de toda a história do cristianismo. Apóstolo Paulo, ele pregava o evangelho, ele ganhava almas para Jesus, ele foi chamado para pregar o evangelho. Então, todos aqueles que é chamado para pregar o evangelho, ele tem ousadia, ele tem força, tem a sabedoria, o entendimento, o conhecimento de Deus, porque Deus dá, ele enche aquela pessoa com a sua presença, enche de sabedoria, de entendimento, de conhecimento, e aquela pessoa vai sem medo nenhum de pregar e orar para os enfermos e ter certeza que eles serão curados. Os chamados de Deus para evangelizar, eles são valentes, corajosos, não são covardes. E hoje nós vemos muitos aí largando a palavra de Deus para servir ao mundo, muitas vezes até torcendo a palavra de Deus, não pregando a verdade, aquilo que está ali na Bíblia, o que é para ser pregado, por medo. Medo de ofender, medo do que a pessoa vai dizer. Se você é um pregador, se você tem o dom do Espírito de Deus, se você tem a sabedoria do Pai, Deus vai te dar sabedoria para você pregar o Evangelho, sem ferir, sem ofender, mas com a presença de Deus, com a presença do Espírito Santo, porque não vai ser você que vai falar no coração daquela pessoa, mas sim o Espírito de Deus, através da mensagem que Deus colocar na sua boca. Então não tenha medo, pregue, leve a mensagem. Você é um chamado de Deus para pregar o Evangelho, para evangelizar, vai porque Deus está na sua frente. Não tenha medo de que possa te fazer o homem, mas teme a Deus, porque é Ele que tem todo o poder sobre as mãos. É Ele que tem as nossas vidas sobre as mãos. Então, vamos criar força, coragem e pedir a sabedoria do alto e levar a mensagem de Deus. A Bíblia nos fala que Paulo, ele tinha uma ousadia tremenda, uma sabedoria tremenda, e ele pregava e ganhava muitas almas para Jesus. Ele era o maior pregador, ele plantou muita igreja na terra, ele ganhou muitos para pregar o Evangelho também. Se você tem o dom da pregação,
Se você tem um chamado de Deus para evangelizar, você vai saber, porque Deus ele vai tocar em seu coração. Ele vai mostrar para você. E não perca tempo. Como diz a palavra, ide por todo mundo e prega lá a palavra de Deus, sem medo, mas prega com ousadia do Espírito Santo de Deus. Cada um dos 12 discípulos de Cristo era encarregado de pregar o Evangelho e ensinando aquilo que ele aprendeu de Jesus, o ensinamento de Jesus. Missionários que deixam as vontades de lado para viver em função de propagar sua fé, levando aos humildes, aos necessitados, a palavra de Deus. Agora, para terminar, eu quero deixar aqui para vocês uns versículos. A pregação de Paulo estava focada em glorificar a Cristo e não a si próprio. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus, nas coisas concernentes a Deus. Romanos 15:17. Paulo não era um balão cheio de vento. Não se vangloriava de seu abrangente, extraordinário ministério. A exultação de Paulo é em Cristo e não uma autoglorificação. Em 1 Coríntios 1, 29, 31 e 2 e Coríntios 10, 17. Paulo se gloriava em Cristo e não em si mesmo, nas coisas concernentes a Deus e não em suas próprias coisas. Paulo nunca trabalhou para engrandecer o seu próprio nome, pois tinha em mente propósito mais elevado. Deseja glorificar a Cristo. Estão em total desacordo com o ensino bíblico, aquele que exalta a si mesmo e constrói monumentos à sua própria glória. Toda a glória dada ao homem é vazia, e vanglória é idolatria. Paulo foi um pregador extraordinário, porque pregava aos ouvidos e aos olhos, porque não ousaria discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meio intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavras e por obras. Romanos 15, 18. Que você se conscientize do seu chamado, mas para glorificar o nome do Senhor Jesus. Não glorifique a si mesmo. Não crie altar para você, porque aquilo que o homem cria, aquilo que o homem levanta, cai por terra. Então, glorifique e exalte o nome do Senhor Jesus, pregando o Evangelho, sendo um homem e uma mulher que é chamada por Deus para glorificar e exaltar o nome santo, glorioso e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus.